Você sabe o que é um SDR? Eu acho que o pessoal da rodada deve ter pedido um tempo para ir buscar uma toalha para encharcar de lágrima só porque tu não apareceu. SDR é a sigla para rádio definido por software. Em vez de ouvir rádio aqui, você pode ouvir aqui, no seu computador ou notebook, com uma grande vantagem. Você pode ouvir dezenas de frequências. Tá ciente, limiter de serra, tá voando pro destino. A princípio não há mais desvios. Controle, se possível autorizar descer o destino por Lima Delta Whisky, a ideal é a 340. Restrictive level 320-1215. Hoje eu não vou falar do RTL SDR, mas do Raspberry Discovery HF+, um receptor profissional para quem deseja fazer escutas profissionais. Em estado de pecaminosidade, ainda que essa criança inocente, porém, Davi disse, em pecado. Imagine um dispositivo que cabe na palma da sua mão, que você pode fazer escutas de rádios AM, FM, ondas curtas, sinais misteriosos a milhares de quilômetros. Fique comigo até o final, que hoje você vai descobrir como esse receptor funciona. Meu nome é Fábio Gagliardi e esse é o DX FM Rádio, um canal dedicado à rádio escuta no FM, rádios portáteis e tecnologia. Hoje eu vou falar do HF+, do AirSpy HF+, que é um receptor de banda larga com muita qualidade superior a outros que existem no mercado de baixo custo. Ele cobre de 500 kHz a 30 MHz, ideal para ondas longas, ondas curtas, e de 60 MHz a 260 MHz. Então você pode ouvir a faixa do FM, pode ouvir frequência aérea e muitas outras coisas. Eu vou mostrar para vocês hoje o funcionamento básico do software, da instalação do SDR Sharp e como você pode instalar ele no seu computador ou notebook, mesmo não tendo um SDR, porque você pode ouvir servidores remotos de aficionados que distribuem esses servidores ao redor do mundo. Inclusive eu tenho um aqui que, se você tiver aí o software instalado no seu computador, você pode escutar as FMs da minha região. Então vou mostrar para vocês como iniciar esse processo de instalação do SDR Sharp. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o software para utilizar ele junto com o AirSpy. Lembrando que você pode também utilizar esse software com o RTL. Aqui nós estamos na página oficial. Vou aqui em Download e aqui está ele, ó, software definido para poder escutar aqui, ó, as rádios através do SDR. Essa aqui é a versão mais recente, a revisão 1921, é lançado no dia 1º de janeiro de 2025. Vamos clicar aqui em Download. Salvar aqui. Ok. E vamos abrir a pasta onde está salvo este boneco aqui. Vamos descompactar a pasta, extrair tudo. Onde que ela tá? Tá aqui, ó, vai parar na outra tela. E agora nós vamos poder também olhar um pouquinho por dentro do software aqui, ó. Essa é a pasta que foi descompactada aqui, ó. Mesma pasta. E aqui tem vários arquivos. Você só precisa clicar em um destes aqui, ó. Ele vai dizer que o Windows protegeu o computador, porque pode ser um aplicativo que não é reconhecido, então pode ser um aplicativo com problemas, vírus, etc. Ignore tudo isso e executar assim mesmo. Depois que você executar a primeira vez, vou fechar aqui, ó, vou executar de novo, ele abre automaticamente. Bom, essa é a tela básica do SDR Sharp. Aqui você tem alguns dados relacionados à conexão, sensibilidade. Aqui ele está selecionado com o AirSpy R2 Mini, na verdade não é esse. Se você estiver plugado com o RTL ou com outro receptor, vai precisar fazer alteração. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai nesses 3 tracinhos aqui do lado. Como o meu é o AirSpy, ó, HF, eu vou selecionar esse aqui. Se você quiser, por exemplo, utilizar o RTL, tem que utilizar aqui, ó, RTL SDR USB. Então vamos selecionar aqui
já estou selecionado no receptor que eu tenho plugado aqui na minha máquina. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona o software em si. Aqui, ó, nós temos várias configurações, eu não vou mostrar todas para vocês, vou mostrar algumas as que eu uso. Vamos ativar aqui o Noise Reduction. Vamos colocar ele aqui, ó. Tá vendo esse cursor aqui, ó? Para cima ele vai ficar acima, para baixo ele vai ficar abaixo. Então eu vou colocar aqui abaixo. E eu utilizo ele para diminuir um pouco o ruído. Quando o ruído está muito alto, eu ativo ele para poder escutar algum sinal fraco. Isso é muito importante para você fazer alguma escuta mais difícil. O que mais aqui que eu utilizo? Cancelamento de sinal de FM. Ele também tem para AM. Então vou colocar aqui do lado de cada janela o cancelamento de FM. Para que serve esse cancelamento? Esse cancelamento é para você escutar uma rádio FM que está por baixo do sinal forte da outra. Então, se você tem uma propagação forte, tem uma rádio local ou semi-local naquela frequência, e você cancelar e o sinal for forte o suficiente, você consegue ouvir a emissora por baixo. Aqui eu tenho duas emissoras que eu recebo em 90.3, a rádio CBN e a rádio Educadora, acho que é, ou Educativa, acho que é Educadora de Itaí, ó. As duas trabalham em 90.3. Quando eu cancelo a rádio CBN, eu consigo ouvir a outra emissora por baixo. Eu vou mostrar para vocês isso na sequência. Então, sistema de cancelamento de sinal. O que mais aqui? O Noise Blanker, que é um filtro muito bom para você fazer o cancelamento de interferências por painéis solares. Tem me salvado muito durante o dia, porque aqui tem muito inversor, muitos painéis solares, e tem me causado bastante problema. Deixa eu colocar esse aqui lá para cima. Puxar aqui, ó. Passando o mouse por cima entre as janelas, ó, dá para esticar ela ou diminuir. Então vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. Dá para puxar um pouquinho mais. Aqui também. Pronto. Bom, vou utilizar aqui no máximo da largura de banda que o AirSpy HF possui, que é 912, para você ter uma janela maior de visão. E eu acho que é só isso aí que eu utilizo. Ah, sim. Frequency Manager, que serve para você colocar as suas rádios favoritas. Isso é bom, porque se existe assim várias aberturas tropo ou esporádica, você vai colocando ali o nome e a frequência da rádio. O dia que abrir novamente a propagação, você já tem uma ideia de quais emissoras pode ser aquele sinal que você está recebendo se não for um novo sinal. Feito isso, vou selecionar aqui, ó, vou começar no FM 107.1 e vou dar play. Ok, está funcionando, conectado. Eu só esqueci de uma coisa, de ligar a antena. Então, pausa para ligar a antena. Agora sim, antena ligada. Vocês já podem ver aí no monitor que eu tenho ali alguns sinais que eu estou recebendo, que é o 107.3. Deixa eu selecionar aqui, ó. Eu posso clicar aqui, ó. Vou clicar aqui em cima do 107 e vou arrastar isso aqui, ó. Consigo arrastar. Essa é uma das opções de sintonia. Aqui em cima, ó, nesses dois triângulos aqui, tem a opção de marcar a frequência. Então, quando você arrasta junto. Centralizar, isso quer dizer que quando você girar o botãozinho ali do mouse, a bolinha do mouse, ó, ele vai ficar sempre centralizando a frequência no meio. Ó, 107.5 no meio, 107.3 no meio, 106.5 no meio. Então ele vai ficar sempre centralizado enquanto você manter esse sinal aqui. Se clicar mais uma vez, ele fica livre, ó. Então o sinal ele fica centralizado, que você estava o 105.7, mas você muda de frequência, ó. Vai mudando de frequência e ele não fixa. Do lado de cá nós temos o zoom, ó. Eu não gosto de trabalhar com zoom, porque eu gosto de ver o máximo de emissoras na tela. Então aqui, ó, se eu der zoom aqui, ó, vai ficar muito largo, vai ficar ruim. Então eu deixo sempre no mínimo. Temos o contraste.
Também não é ruim deixar muito contraste, porque isso acaba dificultando para identificar sinais mais fracos. Se você está escutando uma emissora, por exemplo, aqui em 105.3, tem um sinal fraco aqui, ó, em 104.9. Se você coloca muito contraste, ó, fica ruim, ó, fica bem ruim de identificar esses sinais. Então, deixe um contraste aí legal, que não fique muito saturado. E aqui nós temos o offset, ó, dá para aumentar a banda. Vou mostrar para vocês como eu faço para regular o meu. Eu geralmente baixo o máximo aqui no range e aumento aqui o offset, ó. Baixo mais um pouquinho e aumento mais um pouquinho. Ó, agora já está mais ou menos do jeito que eu gosto. E aí eu consigo ver aqui os sinais fracos, sinais fortes. E aqui, se você passar o mouse por cima, ó, quando ele abre essas duas setinhas, clica e arrasta, ó. Centraliza ou diminui. Isso aqui é a largura de banda. Isso chama-se a seletividade do rádio, ó. Então, se tem um sinal muito forte do lado, você pode estreitar a banda para ouvir a emissora mais fraca. Ok, vamos colocar um som aqui. Deixa eu baixar aqui. Ok, tá com música, não dá para deixar muito tempo. Aqui é a Jovem Pan News, dá pra gente colocar som. É ainda mais raro quando se trata de um governador de um dos estados mais pobres do país. O governador Rafael Fonteles, do Piauí, é uma dessas raridades. Ex-secretário da Fazenda do Piauí. Então tá aí o som da Rádio Jovem Pan News. E aqui do lado, ó, eu vou colocar aqui uma rádio que está com chiado para vocês verem aqui o Noise Reduction em ação. Da educação e a sua importância. Você está na 105 FM. CYU 502, canal 289, 105. Veja que colocando muita atenuação acaba prejudicando até o próprio áudio. Então o bom é não deixar atenuação demais. Adicione a 105 no WhatsApp. 991870105. O filho que aprova é o Banco Homem. Dá para notar que ele remove alguns ruídos da banda quando você utiliza da maneira correta, sem distorcer o som. Financiamento direto com Omni. Precisa das melhores lojas da região. Nitidez da mulher. Elas têm preços e condições especiais. Não perca. Ok, então basicamente são as funções que você pode utilizar no SDR Sharp, bem simples aqui, sem muita informação inicial para vocês que vão começar a utilizar esse software. Neste caso, eu estou utilizando ele com o software com o AirSpy HF que eu tenho aqui na minha máquina. Mas no caso, se você não tem, poxa, Fábio, eu não tenho ainda, eu quero comprar, mas eu gostaria de utilizar o software. Ok, vamos parar aqui, vamos dar um stop. Vamos aqui nos 3 pontinhos e vamos procurar por AirSpy Server Network. Pronto, alterei, eu já não estou mais conectado no meu receptor e eu vou vir aqui na engrenagem. Vai abrir um mapa e cada pontinho desse que você está vendo são servidores que pessoas colocam na internet para que você possa acessar. Então, vamos lá, vamos dar um zoom aqui na região sul. Nós temos aqui, ó, o nosso amigo Lucas está com o dele fora do ar ali no Paraná. Mas nós temos aqui o servidor do Adriano lá em Cuiabá, que é privado, só ele que acessa. E tem 2 públicos aqui. O meu, tá aqui, ó, para quem quiser acessar. Esse aqui é o meu. E do outro colega lá em Canguçu, que ele tem 2 disponíveis, ó, para quem quiser acessar também. Esse aqui não é a única maneira que você pode acessar servidores na internet. Existem outras maneiras também. Existem web servidores que você pode acessar pelo navegador, mas como eu estou falando exclusivamente hoje
deste tipo de SDR, eu não vou entrar na questão dos outros tipos que existem para que você não fique com muita informação. Então, o que está verde é o que você pode clicar em cima e acessar. Ó, voltou aqui para o ar o SDR do Lucas lá em Santa Isabel do Oeste. E os que estão amarelo você vai clicar em cima e não vai conseguir. Ó, alguns, ó, deixa eu botar em cima, está aparecendo ali o IP. Você vai copiar o IP e a porta e vai colocar aqui, ó. Vai digitar aqui e no lado aqui, ó, nessa setinha aqui, vai dar em conectar. E você vai conseguir conectar. Alguns são realmente privados, outros por problemas de rede, às vezes não consegue clicar em cima e conectar, mas se você pegar o IP, consegue ouvir. Então vamos acessar um servidor aqui, vamos escolher um lá de cima, vamos lá para o México. Aqui no México temos um na cidade de San Juan del Rio. Vamos clicar aqui. Ó, já entrou, eu estou conectado diretamente num servidor do México. Vamos ver, tá tocando música. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Tómate a Morena! RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Me juraste que nunca regresarías y ahora viene. ¡Sacude doble fea! Siendo lunes. Querétaro está haciendo historia, con un consejo ciudadano creado por... Ok. Bom, esse aqui é um sinal de uma rádio no México que transmite no sistema digital americano. O México também já está utilizando o sistema de rádio digital. Então, sempre que tiver uma rádio digital, vocês não vão conseguir ouvir em digital, mas aqui, ó, essas duas barras laterais são os sinais da rádio digital. E no meio continua o sinal analógico. Aqui mesmo, vocês podem olhar aqui, eu vou passar rapidamente aqui, ó. Tem muitas emissoras, praticamente nenhuma aqui, ó. Até agora uma, né? Com um sistema de rádio digital. 100 MHz, vamos correr mais um pouco. Ó, aqui tem outra. Aqui outra emissora transmitindo em sistema digital. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Contraste. Então, o sinal analógico no meio e as barras laterais são do rádio digital. Vamos escutar normalmente. Então é o sistema IBOC, sistema americano, para ouvir rádio digital. Então vou mudar de servidor, quero ir para outro lugar. Dá para escutar rádio AM aí? Creio que sim. Se alguns servidores deixam algumas bandas mais exclusivas, só para aquela banda que eles realmente querem utilizar. Por exemplo, rádio amadorismo. Às vezes vai ter um servidor que você só vai conseguir sintonizar as bandas de rádio amador. Então eu vou parar aqui um pouquinho. Acho que nem precisa aqui, ó. Vamos colocar em 1400 kHz. La realidad es que tener una terapia que tiene un... La 1260 AM, la tu madre, puros éxitos. Bom, deu para ver aí que está liberado várias frequências, que também dá para escutar a rádio AM do México. Agora eu vou desconectar aqui, ó. Vamos subir mais um pouquinho, ó. Então todos esses que estão em vermelho, o servidor está ocupado, não tem como acessar, porque alguns servidores é para uma vaga só, 2 vagas, depende da configuração que o dono do servidor deixou. Então nós temos vários servidores aqui dos Estados Unidos e muitos outros espalhados pela Europa e até aqui, ó, no Japão, na China. Então temos vários servidores. Eu vou mostrar agora algumas frequências, vou mostrar para vocês frequências de rádio amadorismo, rádio AM, tudo aqui no meu receptor,
para vocês conhecerem um pouco da sensibilidade desse aparelho. O que vocês estão vendo aí na tela é a banda de amplitude modulada. Olha o nível de interferência que tem aqui. É computador, é um monte de coisa ligada. Então, eu vou tentar mostrar para vocês a recepção do SDR no AM. Para isso, eu vou aplicar este filtro aqui. Eu já comprei faz alguns meses. Os testes que eu fiz foram muito bons. Matou bastante esse nível de ruído. Mas algumas pessoas compraram, utilizaram em rádio portátil e não deu certo. Para o SDR, tem funcionado muito bem. Então, vou aplicar o filtro ali na entrada do SDR, antes da antena, e vamos ver o que vai acontecer. Bom, é visível a diferença na tela aí, olha. Impressionante, né? Como funciona. Mas será que não matou também os sinais de rádio? Vamos dar uma escutada? Entrar com a libertação, libertar o oprimido. Consegui escutar alguma coisa, não é a melhor recepção. Se eu levar esse SDR lá fora, com o notebook, longe dessa interferência toda, com uma antena para AM, porque eu estou ligando um cabo que está ligado na antena de FM. Eu não tenho aqui uma antena para AM. Então, se eu fizer com as condições corretas lá fora, eu posso colocar do lado de um rádio portátil de qualidade, que eu tenho certeza que ele vai bater o rádio portátil. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o cancelamento de sinal no FM. Então, eu sintonizei aqui 90.3, que é a rádio CBN de Florianópolis, e estou com a antena direcionada para Taió, onde tem a rádio educadora 90.3 também. Mesmo com a antena direcionada, como eu estou muito próximo de Florianópolis, eu não vou conseguir fazer a escuta. Então, o sinal, como é muito forte, ele vai se manter na frente do outro sinal. Só para vocês escutarem aqui um pouquinho da rádio CBN. Até o momento, a Justiça ouviu 2 testemunhas de acusação. A chefe da política externa... Então, vocês estão notando que não tem nenhum outro sinal aí. Agora eu vou utilizar essa opção aqui no canto, ó, FM Co-Channel Canceller, e eu vou cancelar o sinal da rádio mais forte para ver se tem uma por baixo. Se você estiver dentro de uma rádio, de uma cidade onde tem uma rádio local, dificilmente vai conseguir fazer isso, porque o sinal é extremamente forte, a não ser que tenha uma abertura muito extrema e assim você consiga ouvir um sinal que está chegando por baixo. Então vamos lá, vamos escutar a rádio educadora que está por baixo do sinal da rádio CBN. Entre em contato com a LZK e solicite um orçamento. LZK Construtora, há mais de 30 anos até. 545-8600. Restaurante Pizzaria Splash. Conta com bebidas, almoço e transmissão diretamente do Continente Shopping, em São José. É o projeto CBN em Loco Especial Antonieta. Bom, ficou bem claro aí o sinal da outra emissora por baixo. E vocês estão ouvindo que quando eu já desativo o cancelamento, a CBN fica ali limpinho, sem problema nenhum, nem interferência da outra emissora. Vou mostrar para vocês aí no mapa a minha localização e as 2 emissoras. Veja que da posição que eu estou, é possível receber o sinal das 2. E aí, com esse recurso, eu consigo fazer o cancelamento do sinal da rádio mais forte. Vamos escutar mais um pouquinho. Esta última meia hora do Jornal da CBN. Adriana em Taió, ao lado da obra Coping. Telefone 47 99997 7085. Horóscopo confira o seu signo. Horóscopo do dia que nessa manhã, trazendo para você o primeiro bloco de hoje, Mabel. A NASA, a agência espacial norte-americana, revelou... De educadora, vamos falando nesta sexta-feira, dia 14 de março, sobre os signos. Áries, você vai ter o jeito de... Principalmente por causa... Essa é uma das grandes vantagens desse software, o SDR Sharp, que ele tem essa opção de fazer esse cancelamento de sinal que você não vai conseguir fazer num rádio convencional. A não ser que você tenha 2 antenas e um sistema
uma antena ficar apontada para a rádio que você quer cancelar e você vai construir ali um sistema de cancelamento para fazer esse cancelamento manual. Então o software ajuda muito e o SDR é esse plus a mais que o rádio convencional, o rádio portátil, não consegue dar. Dá uma passadinha rápida agora na banda de ondas curtas, escutar algumas frequências com vocês. Pronto. Gostaria aqui com vocês, agradecer demais essa comida carinhosa que vocês todos têm. O dependente químico deve dar é reconhecer que precisa de ajuda. Então, sem saber que precisam de ajuda, como os laodiceanos podem obter a ajuda que precisam? Coisa que qualquer um de nós pode fazer e a única parte... Bom, tá aí uma passada rápida também nas ondas curtas através do receptor do SDR. Lembrando que nestas bandas eu não tenho antena para estas frequências, então elas estão rendendo apenas com o cabo da antena de FM. Com uma antena bem regulada, com certeza eu ia ter aí uma recepção bem melhor. Bom, eu estou aqui na banda aérea, frequência 119.650 do aeroporto de Florianópolis. Esse horário da noite são 10 horas e 40 minutos, 20 minutos faltando para as 11 horas da noite. Não tem muito tráfego aéreo, esse receptor é muito bom, muito sensível. Thank you so much. Obrigado. Esse sinal que a gente ouviu aí foi o sinal do avião, não estou escutando a torre de controle de Florianópolis. Me pareceu que estava entrando em contato com Curitiba. A minha antena ela está cortada para o FM, então se eu tiver uma antena para banda aérea, com certeza os sinais vão ser muito mais fortes com melhor qualidade. Por isso que é bom quando você tem uma antena, ela esteja cortada para a frequência. Ah, eu tenho uma antena de TV, vou colocar para escutar FM, vai funcionar? Vai, mas o ganho vai ser muito mais baixo do que se você tivesse uma antena cortada para aquela frequência. E mandei uma foto que eu tirei na hora aqui, mas ele ficou meio de lado aqui, né? Não ficou muito legal, né? Mas eu tenho fotos boas dele aqui, né? Bem caprichadas, que eu vou te mandar aí da parte interna também, né? Você vai ver toda... Entre otras tantas actividades, ¿viste? Y ahora estaba justo en mi campo porque está en la época de aparición ahí de una raza de bicho y tiene que estar el hombre de 24 horas. Bueno, reitero, espero que ande todo bien, René. Acá estamos, Chete, despertando. Ok, tem mais um sinal aqui. Tá. Não, o meu primo, ele puxa combustível. Ali na região, viu? Não sei se ele estava de férias ou o quê. Eu sei que ele já esteve lá. Ok. Outra coisa, o que vocês... Eu trabalhado aí tentando desafogar minhas árvores aqui da frente do QTH, porque a mulher encheu de trepadeiras aí, tá me enforcando as árvores todas e morrendo, né?
E eu ontem aproveitei que ela deu uma saída, viu? Bom, dá para ver aí que a propagação está muito boa, que tem vários sinais de radioamadores e sempre pela manhã tem um bom sinal, uma boa propagação nessa banda aqui. Da minha árvore de cheiro. Mas daí o negócio é o seguinte, né? A metade é meu, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas essa é a vida do casal, sabe como é que é, né? Então tá bom, ô Júlio. Você manda o sinal numa ponta, não chega na outra. Pô, mas não tem rompimento. Foi instalado agora há pouco. Lançou 3 km aqui, começou 8 horas da manhã, terminou 5 horas da tarde. Já vamos ligar e não chega o sinal lá na outra ponta. Não tem luz lá na outra ponta. Aí, de praxe, o que a gente faz? Descarregava as bobinas, ó. Você vai esperar. Nós vamos fusionar uma pontinha aqui, vamos aferir, vamos conferir bobina por bobina. Você saber pra onde, se é pra cima ou se é pra baixo, ok? 314 aí, ponto 14, você falou, foi 00. É que eu tenho que transmitir numa frequência e mando em outra aqui, é sério? Você escuta muito e transmite na outra. É alinhamento, Zé do Veneno. Falta um alinhamento aí. Certo? Aí isso aí fica faltando. Aí, eu tô chegando aqui a ponta 16, ok? Não, piloto, eu tô com uma coisa, eu mudei de antena aqui, cara. Então, talvez você vai me escutar baixinho por aí, mas eu escutei bem nessa daqui, viu? Na quadra cúbica aqui, eu escuto bem Chapada dos Guimarães. Fábio, como eu faço para comprar o AirSpy HF ou outro receptor desta marca? São 3 receptores, eu vou mostrar para vocês aqui aonde comprar eles diretamente da China com segurança. Essa primeira opção aqui, ó, é a fabricante, onde vocês podem comprar esses receptores. Nós temos aqui, ó, o AirSpy R2, que ele cobre 10 MB. Pelo SDR Console você consegue cobrir os 10 MB de banda, pelo SDR Sharp 8 MB. E aqui nós temos o AirSpy Mini por $99 e o que eu estou utilizando aqui, que eu mostrei no vídeo para vocês, o AirSpy HF Discovery. O R2 está no meu servidor, então se você acessar o meu servidor, vai ver ali que tem uma largura bem grande e vai conseguir visualizar bastante frequência. Às vezes eu troco, às vezes eu coloco o AirSpy, o HF lá e fico com o R2, depende daquilo que eu quero monitorar. Então, tanto o R2 como o HF custam $169. A diferença entre eles? O R2, se eu não me engano, ele vai de 500 até 1.7 GHz. Ele tem muito mais banda para você explorar, inclusive banda de satélites, né, que você pode ouvir aí através do R2. O Mini, ele é melhor que o RTL, ele tem mais filtros que o RTL, mas nenhum desses receptores vai conseguir dar a qualidade que o Discovery dá, que o HF mais dá. Não tem como bater esse receptor aqui, e eu posso dizer para vocês que $169 é barato para o que ele entrega. Receptores top de linha, você vai gastar aí 3, 4, 5, 6, 7 mil reais ou mais, dependendo do receptor. Então, é um custo bem acessível para o que ele entrega. Então, vamos supor que você quer comprar um desses 3 aparelhos. Lembrando que de tempo em tempo eles fazem promoções. Tem o Black Friday, tem outras promoções, e durante esses períodos chega a baixar até $20, $30, dependendo da promoção. Então, vamos clicar aqui. Vamos simular uma compra, tá? Vai entrar aqui, você vai clicar em adicionar e vai ir diretamente para o checkout para terminar a compra do receptor. Vai preencher o seu e-mail, seus dados. Se tiver aqui, ó, um código promocional, o cupom promocional você pode colocar aqui para o seu desconto. E na próxima janela vai pedir os dados do seu cartão de crédito. Ah, mas eu tenho medo de colocar o cartão de crédito na internet. Olha, eu compro na internet há muito tempo, eu nunca tive problema com a colocação do cartão de crédito na internet. Se você tiver medo, se eu não me engano, eles têm a opção também de PayPal. Você pode colocar os dados do seu cartão no PayPal e aí comprar através do PayPal.
Também não tem, é mais seguro até. Ou usar um cartão virtual. Se o seu banco dá esses cartões virtuais ou cartão de 24 horas, o Nubank tem essa opção. Você pode criar um cartão de crédito internacional por 24 horas. Coloca ali os dados, faz a compra em 24 horas, ele desaparece, deixa de funcionar. Então, é o caminho mais fácil para você comprar qualquer receptor da AirSpy. Agora eu vou mostrar para vocês a loja oficial no AliExpress do RTL. Primeira coisa que vocês precisam tomar cuidado quando for comprar o RTL original são os parafusos. Veja que é transversal aqui, ó. Tem uma ponta aqui e depois na outra ponta aqui, ó. Esse é o original. Os falsificados fica no meio, fica em cada ponta aqui, ó. Chega a ter 4 parafusos. Então o original ele tem essa questão dos parafusos serem transversais. E agora nós estamos na versão 4.0. Essa aqui é a versão 3.0, versão 3. É bom também, mas o 4.0 é melhor. Eu ia apresentar esse aqui para vocês, mas não consegui fazer ele funcionar. Não sei se ele parou de funcionar, pegou umidade, estava muito tempo parado e eu não consegui mais ressuscitar ele. Mas eu vou tentar ainda e se eu conseguir, eu faço um outro vídeo mostrando o RTL. Agora vamos para a tela e vamos ver aqui como encontrar o RTL. RTL SDR. Ó, aqui está a loja oficial, ó, RTL SDR Blog Store. São esses dois aqui, ó. Agora eu vou mostrar os falsificados. Olha só, esse aqui é falsificado. Esse aqui é falsificado. Esse aqui é falsificado. Outro falsificado. E assim vai. Ah, mas é mais barato, deve ser tudo igual. Não é. Não é tudo igual. Se você comprar o falsificado, vai se arrepender. Não vale a pena. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, que eu estava cortando um pouquinho da imagem. Aí, é isso aí. Então aqui, ó, não vale a pena comprar esses falsificados. Aqui, ó, que eu falei aqui, ó, olha os 4 parafusos ali, ó. Um ao lado do outro. Vamos só confirmar esse aqui se é original mesmo. Que às vezes as lojas botam preço diferente. Esse aqui, por exemplo, está 264, mas ele tem ali, ó, tem antena, tem vários conjuntos de antena. Aqui é só o SDR sem antena, ó, 201. Vamos ver aqui. Então é 264 mais 117 de impostos. Vamos ver o que diz aqui. Ó, somos a loja oficial RTL SDR. Esta é a nossa conta AliExpress. Por favor, tenha certeza sobre os produtos falsificados, blá, blá, blá. Então, tenha certeza. Aqui a loja, aqui, ó. RTL SDR Blogs Store. Compre diretamente da loja oficial para não ter dor de cabeça. Esse receptor, ele não é receptor para você fazer dentro de grandes centros, escutar emissoras de rádio FM. Porque dentro de grandes centros você vai ter muita interferência de emissoras, vai espalhar o sinal, ele não consegue. Esse receptor aqui não consegue, não tem filtros o suficiente para lidar com sinais fortes. Então você vai comprar esse receptor e vai se decepcionar. Eu moro na Grande São Paulo, vou fazer escutas em grandes distâncias com esse receptor. Não vai. Vai ligar esse receptor, vai ficar espalhando o sinal para todo lado, você vai baixar o ganho, e aí baixando o ganho vai escutar só as locais, porque os sinais fracos ele não vai conseguir receber. E lembrando que com a antena que vem nele, você também não vai fazer grandes escutas. Para fazer escutas no FM em grandes distâncias, a não ser que você leve ele para a rua com uma boa antena, ou então coloque uma antena de 7, 8, 10 elementos em cima do telhado para poder fazer escutas de qualidade. Como eu faço aqui, eu tenho 2 antenas, tenho uma polarização vertical com 7 elementos e outro na horizontal com 9 elementos, que é a Corner. E assim eu consigo fazer muitas escutas com o AirSpy, que é um receptor que, se você estiver do lado de uma torre potente, ele vai atenuar o sinal e vai manter a estabilidade para você ouvir sem espúrios emissoras em grandes distâncias. Agora, se você quer ouvir rádios em ondas curtas, radioamadorismo, rádio AM, o RTL vai receber sinal muito bem. Não é o melhor, né? Se colocar ele do lado do AirSpy, vai ver que o AirSpy recebe o sinal com muito mais qualidade. Mas para quem vai começar, quer brincar com um SDR, compre esse aqui. Você não vai se arrepender,
para utilizar em outras bandas, ele vai trabalhar muito bem. Agora eu quero saber de você. Compraria um SDR para ter em casa para fazer escutas? Ou você já tem? Ou não vai comprar, vai só baixar o software e colocar no seu computador para dar uma corujada nesse monte de servidor que tem aí ao redor do mundo? Conta para mim, coloque aqui embaixo nos comentários que muita gente quer saber o que você pensa. E se você quer um rádio portátil de qualidade, dá uma olhada neste outro vídeo aqui que eu preparei para você, que talvez esse seja o rádio que cabe no seu bolso. Fui!